Colossenses capítulo 3, vamos ler a partir do 1 até o versículo 4. Deus colocou no meu coração essa tarde essa instrução para que fosse trazido para a nossa vida, para a sua vida. Porque Deus é isso que nós cantamos, Ele é digno. Jesus Cristo é digno. Mas nós precisamos entender alguns princípios da palavra de Deus para que possamos também fazer a obra de Deus. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Amém? Tome teu assento. E eu gostaria que nessa noite você entendesse essa palavra. A palavra de Deus mostra dois aspectos, duas fases, muito bem claras, muito bem distintas, na vida de uma pessoa, na vida daquele que entregou sua vida para Jesus. Quando você entregou sua vida para Jesus, Jesus Cristo passou a fazer parte dela. E Jesus Cristo, quando Ele assume a vida de alguém, quando Ele recebe alguém, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele que nos recebeu primeiro. Então, você foi recebido por Cristo, você foi recebido por Deus. E agora você pertence a Deus. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos salvos. Não é assim? Diga para alguém: quando você creu em Jesus Cristo, você foi salvo. Aleluia. Todos aqui creem em Jesus Cristo? Amém? E se tem alguém que não crê, você pode crer. Talvez você veja aqui nessa noite para isso, porque você está dizendo: eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais aonde recorrer para arrumar a minha vida. Creia em Jesus Cristo, e você é nesse exato momento salvo. Mas algo interessante, a palavra de Deus diz para nós aqui, que não somente a salvação, quando você creu em Jesus Cristo, Ele te recebeu, mas Ele espera que você também faça parte do plano de Deus em todas as áreas. Aqui em Colossenses a Bíblia diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então a Bíblia está dizendo que existem coisas que você, como cristão, precisa buscar lá do alto, de onde Cristo vive. Ou seja, de Deus, do lugar onde Cristo vive, que a Bíblia diz que é a direita de Deus Pai, Ele está sentado hoje à direita de Deus Pai, vem as coisas para você. E Ele, em Colossenses, Ele fala de duas coisas. Ele diz: busquem as coisas lá do alto. No versículo 2 Ele diz: e pensem nas coisas lá do alto. Mas veja só, a Bíblia diz assim que se fostes ressuscitado, você já sabe, principalmente acho que os alunos do IBEG, você sabe já que você já ressuscitou em Cristo Jesus. Não existe ressurreição para quem está na igreja, para quem já é igreja, né? E a Bíblia diz que se vocês, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. E no versículo 2 ele diz assim: não nas coisas que são aqui da terra. Por quê? Versículo 3: porque morrestes,
e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Olha o que a Bíblia está dizendo. Que a vossa vida, que a nossa vida, que a sua vida está oculta. Aonde? Aleluia, vocês estão aqui? Estou lendo o versículo 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Então você morreu com Cristo, a Bíblia diz. Ressuscitou com Cristo, a Bíblia diz. E para onde Jesus levou você? Para junto dele. E agora, pela fé, você precisa entender essas coisas. Para quê? Para você manifestar as coisas de lá. É isso que está escrito. Olha como é maravilhoso o Evangelho. Não é isso que está escrito? Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, você está escondido nele, ele é a tua vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestos com ele em glória. Aleluia! E talvez se nós pudéssemos falar, ensinar que Deus tem um desejo, o desejo de Deus é esse, é que você se manifeste com Cristo, é que você manifeste as obras de Deus na sua vida. Semana passada, se não estou enganado, nós aprendemos aqui que nós não podemos ser somente... Meu Deus, pastor Silvio, vem, volte para cá pregar, né? O pastor Silvio não pôde vir hoje, né? Precisou atender uma emergência pessoal, não pôde estar aqui conosco, mas eu acho que ele vai chegar aqui daqui um pouco para ensinar. Vou lembrar vocês a palavra da semana passada. Foi semana passada também? Às vezes eu estou... Nós não devemos ser somente... eles estão aqui, pastor Silvio. Não devemos ser somente discípulos, mas... 60 pessoas lembram. Aleluia! Você precisa se tornar cristão. Você não pode ser um discípulo, porque o discípulo corre o risco de comer o pão molhado. E junto com o pão molhado vem o quê? Vem um capeta, o diabo. E nós vimos que isso aconteceu com o Judas. Por quê? Porque era somente discípulo. Então o que Deus está falando aqui? Que nós precisamos, se você está escondido, oculto, a palavra aqui nessa tradução, diz que se nós estamos oculto em Deus, quando Cristo se manifestar, Ele que é a nossa vida, então vós sereis manifestos com Ele. Mas do que Deus está falando? Que ensino é esse? Primeira coisa que você precisa compreender. Esse ensino era para uma igreja, Colossenses, a igreja dos Colossenses. Então o apóstolo está trazendo uma instrução para eles, e instruindo eles o que é que eles deveriam fazer sobre a face da terra. E Deus está falando conosco também. O que é que você deve fazer sobre a face da terra? Uma das coisas que eu tenho batido, e cada vez mais batido no discipulado, que nós fazemos com o grupo dos jovens, as pessoas que fazem parte do discipulado, é que nós precisamos, você precisa manifestar as obras de Cristo. Esse é o propósito. Talvez você não saiba, ou não soubesse, para que você veio. Para a família de Deus. Por que Deus te salvou? Venha comigo para 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, veja que interessante. Veja o quanto nós precisamos aprender a palavra. 3:1, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 3:1. A palavra diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Versículo 2.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Para quem que esse apóstolo está falando? Para a igreja, para um outro grupo, mas que era a igreja. Versículo 2 ainda, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a quem? A Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica. Só até o versículo 2. Olha o que ele diz. Ele começa dizendo: vede com quão grande amor o Pai nos amou. Ele está dizendo, vejam, percebam qual o amor de Deus. Como que foi o amor de Deus? Concedeu o seu Filho e nos chamou de filhos de Deus. Ele diz, de fato somos. Toda pessoa que recebe Jesus Cristo na sua vida é filho de Deus. Tem o direito de ser chamado filho de Deus. Ou seja, todo aquele que recebeu Jesus Cristo, entregou sua vida para Jesus, Ele recebeu você. Você está em Cristo. Você está nele. Ele guarda você, Ele protege você. Você é salvo. Mas aqui Ele está mostrando também para esse grupo de crentes. O quê? A mesma coisa que o apóstolo Paulo está mostrando para o grupo de crentes em Colossenses. Ele diz, amados, toda vez que se vê essa expressão na Bíblia, amados, filhinhos, irmãos, está falando com igreja. Não é ímpios, as pessoas lá de fora, é igreja. Então aqui o apóstolo está pregando para a igreja. E ele diz, amados, versículo 2. Agora quando? Que vocês já receberam Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus, vírgula, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A igreja ainda estava devendo algo no seu papel, na sua função, sobre a face da terra, nesta época. E a igreja de Cristo está devendo algo ainda, nessa época que nós estamos vivendo, hoje. Por quê? Porque a igreja ainda não está manifestando a obra de Cristo. Mas o que se espera? A Bíblia diz que quando se manifestar, estou no 2 ainda, 1 João 3, 2, parte B. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esta instrução Deus traz para nós. Essa instrução Deus traz para você. E enquanto a igreja não manifestar a obra de Cristo sobre a face da terra, as pessoas não vão conhecer Jesus Cristo, não vão conhecer Deus. Não vão. Lembra a instrução na semana passada? Lá em Atos, a Bíblia diz assim, acho que é em Atos, que pela primeira vez, depois de 1 ano, os discípulos foram chamados cristãos. Mas o que eles fizeram de diferente que tornou eles cristãos? Eles começaram a manifestar as obras de Cristo sobre a terra. Ou seja, enquanto você não manifestar as obras de Cristo sobre a terra, Deus não pode ser conhecido na tua vida. Ou seja, enquanto você não manifestar as obras de Deus, as obras do reino, as obras de Cristo sobre a tua vida, as pessoas não têm como ver Deus, o Deus que você serve. Deixa-me dar um exemplo mais claro para que você entenda. Certamente você já viu uma pessoa manifestada por um demônio? Já viram? Que às vezes acontece com algumas pessoas, pessoas que Deus traz para libertar, para transformar. O que é que você percebe quando um endemoniado está manifesto, está possesso? Você percebe que aquela pessoa mostra para o lado de fora
o espírito que está, qual espírito que está governando a vida dela. Aleluia. Não é assim? Se você vê um endemoniado que cai endemoniado, quando você fala com uma pessoa endemoniada, você sabe que aquela pessoa está com um espírito, está com um demônio na vida dela, não sabe? Por quê? Porque ela está manifestando o que aquele espírito que está na vida dela, que faz parte da vida dela, está fazendo. Então nós precisamos, da mesma forma, da mesma sorte, manifestar as obras de Cristo. Manifestar a Cristo. A Bíblia diz que ainda não se manifestou. Mas quando Ele se manifestar, aonde que está a tua vida? Oculta em Deus, em Cristo, em Deus. É lá que você está. Colossenses disse isso. Mas é lá que você tem que ficar? Não, agora não. Porque agora ainda você está aqui. Então a segunda coisa que Deus espera de você. A primeira é que você seja salvo. E isso é para os inteligentes. Aqueles que creem em Jesus Cristo são salvos. E 1 João diz, de fato somos chamados filhos, de fato. Isso é um assunto consumado. Mas o que se espera de um cristão é que ele manifeste as obras de Cristo aonde ele passar. Aí você está perguntando, você está aí, pastor, falando já há 10 minutos das obras de Cristo, das obras de Cristo. Quais são as obras de Cristo? Aleluia. Você sabe quais são as obras de Cristo? Você sabe quais são as obras que você precisa manifestar, então? Quem sabe? Lá no IBEG nós damos desconto da nota, né? Quem sabe ganha 5 pontos. A Bíblia diz, as Escrituras dizem que quando Cristo, Ele expressou na palavra, Ele disse que o Espírito de Deus veio, estava sobre Ele, para colocar em liberdade os cativos, os oprimidos, libertar os cativos. A Bíblia diz que Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo estava sobre Cristo para curar todos os enfermos. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus estava sobre Cristo, veio sobre Cristo, para trazer a pregação do Evangelho. E as obras que nós precisamos manifestar, a Bíblia diz que nós também, do mesmo jeito que Cristo, faríamos as obras que Ele fez, e obras maiores ainda. E é isso que Deus espera, que eu e você, enquanto cristão, façamos. Você precisa entender isso de uma vez por todas, que Deus espera de você, que você manifeste, que você mostre, põe para fora as atitudes, as características, as obras que o Espírito que está dentro de você. Você não recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo? Aleluia. Todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo têm o Espírito Santo. E nós também temos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Quando as obras do Espírito de Deus se manifestar, o mundo saberá. Por que você precisa ser conhecido como cristão, não como um discípulo? Porque o cristão é aquele que vai realizar as obras de Cristo. Realizar as obras de Deus sobre a face da terra. Agora preste atenção. O que impede as pessoas de receberem, de fluírem? O que impede elas de manifestar essas obras de Cristo? Você vem na igreja sábado, vem domingo, vem na quarta-feira. Você tem uma vida junto com Cristo, mas ainda não manifesta as obras. Por quê? Uma das coisas que nós temos a instrução aqui na palavra, no texto que nós começamos lendo em Colossenses 3, ele diz para nós. Ele diz que é necessário você mudar a tua maneira de pensar. E a Bíblia diz também que você precisa entender que existe um lugar de onde vêm todas essas coisas, que é do alto. Então, por que a igreja não manifesta as obras de Cristo ainda? Porque a igreja ainda está pensando nas coisas somente aqui da terra.
Ele diz em Colossenses: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Por que ele está dando essa instrução? Porque a igreja estava buscando as coisas terrenas. E você não ache que você buscando as coisas terrenas, você vai conseguir manifestar as coisas espirituais. Não existe. São dois mundos completamente diferentes. Dois mundos, o mundo espiritual e o mundo natural. É completamente diferente. Agora, você manifesta no natural aquilo que você busca, que você recebe, que você traz do espiritual. E é isso que você precisa fazer. Colossenses 3, 2. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mas, gente, deixa eu falar algo para você. O povo hoje está pensando muito mais nas coisas aqui da terra. E talvez por isso as escrituras dizem que a volta do Filho, a volta de Jesus Cristo, a volta do Filho de Deus, será num tempo onde as pessoas vão estar casando, dando-se em casamento, como nos dias de Noé. O que ele está se referindo? Que ninguém mais deve se casar? O abençoado ali casou anteontem, nós casamos ele, né? Cadê? Casamos ele anteontem. E ontem fizemos um casamento ainda de uns irmãos nossos de outra igreja. É disso que Deus está falando? Não. Ele está dizendo que as pessoas, a volta de Jesus Cristo seria num tempo quando todas as pessoas estariam só ligadas nas coisas aqui da terra. Você quer mais um exemplo? Estamos numa crise. Talvez você que nos assiste, nós temos bastante gente do Canadá que acompanha a nossa programação, talvez aí no Canadá, em outros países, em outras cidades, não esteja acontecendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Nós estamos passando por uma crise em todas as circunstâncias. E nesse momento está faltando abastecimento de coisas básicas. A principal delas é o combustível. Quem que já está sem gasolina aí? Eu estou quase sem gasolina. Ó. Tem bastante gente andando a pé, andando de bicicleta. O que eu encontrei de irmão hoje andando de bicicleta? O que está acontecendo? Sabe que a galera ficou fitness de vez? Não é, estão obrigados, né, a ser fitness. Os irmãos Geraldo Jordão, que tem que vir de bicicleta, o que acha? Subir a serra. A gente já emagrece, né? Mas, gente, as pessoas estão muito apegadas às coisas aqui da terra. Talvez você participou como muitos, quando anunciaram a falta de combustíveis, em todos os postos da cidade, tinham filas e filas e filas, não tinha? O dia que a Rose foi colocar combustível, tinha fila. Mas esse não é o problema maior. O problema maior é que as pessoas estão se matando. Por quê? Porque está acabando a gasolina. Gente, as pessoas estavam brigando, se dando bofetada umas nas outras nas filas. O que é aquilo? Só está faltando gasolina. Mas gasolina é da terra. As pessoas estão preocupadas, mas com quem? Com elas. Porque como é que eu vou andar? Como é que vai ser? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser a segunda-feira? Ei, quando faltar, vai faltar para todo mundo. Não é verdade? E isso é um sinal que Deus está dando. A palavra de Deus diz assim, que nos últimos tempos, antes da vinda do Cristo, as pessoas teriam dinheiro, mas não teriam o que comprar. Aleluia. Será que não é uma introdução dessas coisas? A Bíblia diz que antes do Filho do Homem chegar, haverá um tempo sobre a face da terra, onde a fome vai vir sobre a terra. Mas nós precisamos compreender que nós somos instruídos a ser filho, mas não só ser filho. Você espera que o teu filho fique na casa até os 70 anos de idade. 30 anos, 40 anos, tem gente jovem que é assim, né? Não se esperta para a vida, não mexe, não vai atrás do trabalho, não é assim? Não manifesta as obras, não está atrás de nada. Você como pai, você não quer que o teu filho seja assim. Você quer que a tua filha seja uma mulher de Deus, seja uma mulher que tenha valores, que se forme. Não é assim que todo mundo pensa?
E que vá cuidar da vida daqui a um tempo, não é assim? Por quê? Porque você espera que ele faça algo e que, de preferência, ele seja muito melhor do que você. Mas às vezes a igreja é como esse filho. Ele vai ficando por lá, vai se encostando. Os 20 anos chegam, uns nem estudam, não estão nem aí, cara, andar da carruagem, né? Vão ficando gordo lá por perto do pai e da mãe. 25 anos vem, ele continua lá e não se esperta. Não, você não pode ser assim naturalmente. E às vezes nós somos assim, a igreja quer ser assim espiritualmente. Eu já disse aqui uma vez, você não pode se tornar um gordo espiritual. Porque um dia você vai explodir. Não dá. As obras de Cristo, você precisa manifestar elas. A Bíblia diz ali em Colossenses, busquem as coisas de lá. Da onde? Onde você está. Tem um endereço. Você não tem fé para colocar água no seu carro se não tiver gasolina e ele andar? Teve gente que viveu crises na sua vida pessoal. E o carro dessa pessoa andou quilômetros e quilômetros com gasolina que já não tinha há um bom tempo. Outros não tinham recursos nas suas vidas. Nós até experimentamos isso uma época. E o botijão de gás que dava para 45 dias, deu para 60, 70 dias. Como assim? Você nunca viveu essas experiências? Você precisa se tornar um cristão. Se você foi ressuscitado em Cristo Jesus, você morreu com Ele, ressuscitou com Ele, você precisa manifestar as coisas dEle. Mas às vezes a igreja não é essas coisas pessoais. Sabe por que vem luta para a vida de muita gente? E as pessoas não entendem, irmã? Sabe por quê? Às vezes é a falta de dinheiro num casal, numa empresa. E as pessoas vão para lá, para diante de Deus, não sabem o que fazer. Olha o desespero. Ei, Deus está só vendo se você tem fé mesmo. Ou se só levanta a mão e diz aqui, digno é o Cordeiro, eu te amo, Deus. Ama como? Nós precisamos mostrar para Deus, com as nossas atitudes, que nós o amamos. Estava vendo uma reportagem, não sei se algum de vocês viram. Lá na África, chegou um tempo, você sabe que a África, né, bem mais complicadinho que o Brasil. Talvez está ruim aqui, mas na África está pior. Lá na África houve um tempo, onde acabou a comida, acabou tudo, a miséria chegou de vez naquele lugar e acabou, eles não tinham o que fazer, mas havia um grupo de cristãos que estavam lá. E eles comeram o maná de Deus que caía todos os dias para eles. E não passaram necessidades. E Deus os sustentou por um bom tempo. Um bom tempo. Isso está registrado, você pode pesquisar lá depois. Até mandei no grupo esses dias para o pessoal dar uma olhada em algumas coisas. Mas nós precisamos compreender que Deus salvou você. Ou seja, que Deus gerou você. Porque quando você foi salvo, você foi gerado em Deus, você se tornou filho. Mas agora Deus espera que você cresça. E que você não seja esse filho que vai ficar esperando o papai da mamãe, dinheiro, carro, todas as coisas. O que é isso? Nem no natural é assim? No espiritual também não pode ser assim. Você precisa manifestar as obras de Deus. Porque Deus espera que nós cresçamos, que nós sejamos maduros. Que nós sejamos cristãos. E aqui Ele está dizendo, pensem nessas coisas do alto. E busquem as coisas de lá. Ou seja, está garantindo que existe um lugar onde o crente pode viver e deve viver. Buscando as coisas aonde Deus te guardou, te escondeu. Você está lá. Deus te protege, irmão. Deus está com você. A crise que você está passando não é uma maldição. A crise que você está passando é para você aprender. Jovens que não acreditam mais em nada. Jovens que não têm mais fé. Por que os jovens não vêm mais orar? Por que os jovens não vêm mais no culto de sábado? Porque eles não acreditam. Para eles só ser salvo tá bom. Mas existe um risco em só ser salvo. Porque você continua sendo só discípulo. E você já aprendeu semana passada o que acontece com alguém que se torna só discípulo. Deus quer que você se torne um crente maduro, que cresça na sua fé. Sabe por que as igrejas elas estão acabando? Porque as igrejas não pregam mais o evangelho verdadeiro. Elas não pregam mais essas coisas. Elas não ensinam que o povo tem que manifestar o poder de Deus, manifestar as obras de Deus. Eu fico tão feliz quando eu vejo que, às vezes, vocês me escrevem, alguns, claro, e contando, olha, fulano de tal estava assim, eu orei, na minha casa aconteceu assim, eu orei. Um dos meninos que faz discipulado, um carro bateu no pai dele essa semana.
acabou com a perna do pai dele. Ele me ligou e falou, pastor, não tem o que fazer, o médico disse que vai ter que amputar, e eu não queria que fosse assim. Falei, você não queria que fosse assim? Vamos orar junto, nós dois. E vamos dar uma ordem. Demos uma ordem para que Deus reconstruísse aqueles ossos, os nervos, tudo ali. E ele conversando com o médico falou para ele, não tem o que fazer, vai ter que amputar a perna. Nós oramos, demos uma ordem. O médico falou, tá bom, então eu vou fazer conforme você está dizendo. Fez a cirurgia e falou assim, se até amanhã o sangue não circular, vai ter que amputar, porque vai apodrecer. Mas o médico disse, se até amanhã. E ele tinha dado uma palavra, nós tínhamos dado uma palavra. No outro dia, mais tarde da noite, ele me passou a mensagem no zap e falou isso. O médico falou que até amanhã. Eu falei, então até amanhã, todos esses ossos estão refeitos e vai circular. No final da tarde, ele passou outra mensagem, falou, pastor, circulou, aleluia. Não precisa amputar a perna do homem. Deus estabeleceu você, colocou você para você ser chamado cristão. Cristão faz as mesmas obras de Cristo. Você não pode se conformar mais com o lugar que você está. Nunca mais esqueça disso. Você não pode ser um filho gordo na casa do pai, um sanguessuga. Aqueles que estão no interior sabem o que é sanguessuga, né? Um bicho que gruda na perna da pessoa, no corpo da pessoa, né? Fica lá só, gruda lá e fica tirando todo o sangue da pessoa. Não, Deus não quer que você seja assim. Deus quer você manifestando as obras de Deus. Porque quando ela se manifestar, seremos iguais a Ele. Olha o que Deus está te comparando. Você precisa ser igual a Jesus Cristo. Em quê? Fazendo todas as obras, aonde você passar. É por isso que Deus te chamou de cristão. Amém? Diga para alguém que está do seu lado, seja cristão. Diga para ele, manifeste as obras de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos orar com você, para que isso aconteça na sua vida, na vida dessa pessoa que está do teu lado. Para que as obras de Cristo se manifestem. E como que isso vai acontecer? Você vai orar, se você tem algo que você precisa na sua vida, material, dê uma ordem. Tem gente que está sofrendo há anos na vida material, nas finanças, mas você nunca deu uma ordem. Sabe o que Jesus Cristo fez? A Bíblia fala assim que Jesus Cristo era muito rico. Muito rico, muito rico, muito rico. A Bíblia diz que Jesus Cristo se tornou pobre, doou toda a riqueza dele para os pobres. Mas qual que era o propósito de Jesus nisso? Era que você se tornasse rico. Então as pessoas às vezes sofrem nas suas finanças porque elas não manifestam as obras de Deus nas finanças. Mas isso está sobre a tua vida, abençoado. Nós tínhamos algumas pessoas desempregadas no grupo discipulado e nós começamos a orar por elas. Acho que só tem um agora. Mas Deus empregou Deus empregou dois no mesmo mês, no mesmo dia, fizeram entrevista tudo junto. Existe esse poder que Deus deu para você manifestar as obras de Cristo. E acabou o sofrimento na vida deles. E se for enfermidade o meu problema, pastor, manifeste as obras de Cristo. Põe a mão sobre essa enfermidade, se você pode, diga, em nome de Jesus Cristo, vai embora, você vai expulsar essa enfermidade do teu corpo. E se você tem outro tipo de problema, manifeste as obras de Cristo. Ore, dê uma ordem. Deus conta com você hoje. Você acha que vão vir anjos para fazer a obra? Deus pode fazer assim, mas nem sempre é assim. Porque tem a igreja. Tem você. Então Deus está esperando mais de você. Está esperando mais de mim. Está esperando que você manifeste as obras de Cristo.